Isaías 40, versículo 28. Quem já achou, levante por favor a sua Bíblia. Em nome de Jesus, meu Deus, honra a fé dessas pessoas, a quem veio pedindo para o Senhor falar com ela, a quem precisa muito te ouvir, que ela entenda de uma forma perfeita o que o Senhor quer falar com ela hoje. O Senhor conhece a luta de cada um. Dá ouvidos para esse povo te ouvir e me ajuda a falar tudo o que o Senhor quer que ela ouça. Em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Olha para mim, por favor. Geralmente nós pegamos um personagem da Bíblia às segundas-feiras e nós aprendemos lições com os heróis da fé. Durante 2 segundas-feiras, segunda-feira passada e retrasada, vocês lembram que nós falamos sobre o Getsemane, não foi isso? Lições que nós tiramos do Getsemane e lições que nós tiramos com o Senhor Jesus, que é o nosso maior professor. Agora hoje vai ser diferente. Hoje eu quero falar algo que Deus colocou dentro de mim nessa manhã, para te fortalecer. Essa noite vai ser de fortalecimento para você. Fortalecimento. Deus escolheu essa reunião hoje para fortalecer você. Ele sabe por quê. A Bíblia diz assim, Isaías 40, 20: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se é insondável o seu entendimento. Dá força a quem? Ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha bem para mim, deixa a Bíblia aberta. A palavra hoje vai ser bem objetiva, mas eu preciso que você preste toda a sua atenção, por gentileza. Deus, Ele sabe que o mal ataca, investe justamente nos momentos que nós estamos fracos. O mal, ele sabe a hora de atacar. Ele tentou o Senhor Jesus na hora que o Senhor Jesus estava com fome. Ele ataca de uma forma mais forte, de tudo que é lado, justamente quando a pessoa está fragilizada, sensível, abalada, cansada, desanimada. E nós temos os heróis da fé, que mesmo sendo heróis da fé, em um certo momento eles desanimaram. Eu já falei para vocês que Deus animou Abraão. Se Deus animou, ele estava o quê? Desanimado. Deus animou o pai na fé. Deus animou Josué quando Moisés morreu. Foi um baque para ele, mas Deus fortaleceu Josué, porque ele tinha sentido o peso da responsabilidade, tinha tomado um baque com a morte de Moisés, estava tudo nas costas dele, e Deus fortaleceu ele. Você tem na Bíblia um homem que orava e descia fogo, um homem que orava e parava de chover, um homem que orava e chovia, que pediu a morte. Numa pressão tremenda, ele pediu a morte. Como era o nome dele? Elias. Ele pediu a morte, ele pediu para morrer. Ele disse basta, ele não aguentava mais. E Deus não abriu mão dele, enviou um anjo, deu pão e água, fortaleceu para que ele caminhasse 40 dias.
Mas aquilo que Deus tinha para fazer através desses homens, Deus fez. O plano de Deus não pode ser frustrado na sua vida. Por isso que Ele trouxe você hoje aqui, para te fortalecer. Ele sabe quem era uma pessoa alegre e hoje está triste, era uma pessoa de fé e hoje está cheia de dúvidas, era uma pessoa corajosa e hoje está cheia de medos, era uma pessoa para frente e agora está para baixo, devido à situação difícil que você está enfrentando. Há quem chegou aqui a pé, há quem veio de carona, há quem está com um pouquinho de gasolina, há quem não tem dinheiro para comer um lanche. Deus, Ele sabe da sua situação. Ele sabe como a sua situação tem desgastado você. Ele tem visto as suas lágrimas, Ele tem visto as suas dores, as suas dificuldades, e Ele escolheu essa noite para te fortalecer, para te dar forças. Ele sabe aonde está apoiada a sua fé. A sua fé não está apoiada no homem, a sua fé não está apoiada numa igreja, a sua fé não está apoiada numa emoção, a sua fé está apoiada aqui, ó. E Ele está falando forte com você, porque Ele sabe que a sua luta é forte. Ele está falando forte com você, porque Ele sabe que a sua guerra está grande, e Ele tem que te sustentar até a palavra dEle se cumprir. Até a palavra dEle se cumprir, Ele tem que te alimentar, te sustentar, falar forte com você. De repente você não tem motivos para comemorar uma vitória. De um tempo para cá tem vindo chumbo grosso. E se você for parar para pensar nas vitórias, você vai dizer: minha vitória, você ainda está conseguindo dormir. Minha vitória está sendo não perder o controle. Minha vitória está sendo não deixar o desespero tomar conta. A minha vitória está sendo continuar crendo na palavra desse Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Se você continuar crendo na palavra desse Deus, se você se fortalecer e continuar indo em frente, portas que se fecharam, Ele volta a abrir. Pessoas que aprontaram com você vão ver você vencendo, vão ver que te fizeram bem e vão pedir desculpa para você. Pessoas que não levam fé em você vão ver que Deus é contigo, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus não escolheu você para você ficar sendo zombado, não. A Bíblia fala de um homem chamado Sansão, que quando os inimigos estavam zombando, trouxeram ele para escarnecer dele. Aquele homem que era tão forte tinha perdido a sua força. E Deus trouxe você aqui para dizer para você hoje: busque forças em mim, porque eu vou honrar sua fé. Aquele homem que era tão forte ficou tão fraco e se tornou um palhaço nas mãos dos filisteus, dos inimigos. Mas ele fez uma oração, e nessa oração ele pediu a Deus a força de volta, e Deus deu a força de volta. E com aquela força, o que não tinha acontecido na vida dele todinha aconteceu naquele momento, que ele matou mais inimigos do que ele tinha matado a vida inteira. A força voltou para ele. A força vai voltar para você. Não é fácil enfrentar o que você está enfrentando, passar pelo que você está passando. Tem gente que está controlando o mês inteiro, desde na hora que o dinheiro entra, ela tem que controlar. Não pode sair isso aqui a mais, ó, senão faz falta. E Deus sabe disso. Deus sabe da sua luta, vendo a reserva evaporando, só saindo e não está entrando. Deus, Ele sabe da sua guerra com pessoas na sua responsabilidade, com colégio de filho, com criança dependendo de você, com pessoas que você ajuda. Ele sabe da sua guerra, lutando com o nome sujo, lutando, se virando. Mas Ele escolheu essa noite para te fortalecer. A
palavra dele para você. Coloca de novo Isaías 40, 29. Coloca o 29, lê alto. Deus dá o quê? A quem alcançado e multiplica as forças, ao que não tem nenhum vigor. Olha bem para mim, para você entender. Por favor, escute. Ele dá força. Ele sabe que você se abalou com a situação que você está vivendo, com o que aconteceu na sua vida, que desestruturou, mas Ele vai te estruturar hoje. Ele sabe que está complicado, mas Ele vai descomplicar. Ele sabe que está embaraçado, mas Ele vai desembaraçar, porque Ele é Deus. E eu quero orar por você agora. Agora, fique em pé no seu lugar. Diga: meu Deus é forte e vai me ajudar. Preste bem atenção, por favor. Preste bem atenção. Leva ele direitinho e ajuda ele. Olha para mim, para você entender. Não deixe nada tirar sua atenção. Eu falei que hoje nós não íamos falar muito, nem íamos ficar usando personagens para tirar lições. Hoje é força que vai ter que vir do céu para te ajudar. Força. E eu quero que você seja humilde. Eu quero que você seja sincero, porque Deus sabia que você ia ouvir essa palavra e Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar. Você que era mais forte nas suas orações e não está sendo mais. Você que era mais firme na sua postura e está começando a se entregar. Isso não é de você ficar reclamando, lamentando. Isso não é de você. Abraão se fortaleceu dando glórias a Deus. Olhe esse Salmo 128, coloca para mim aqui esse versículo 118, versículo 24. Leia alto aí. Quer mais? Esse dia vai ficar marcado na sua vida, porque você vai sair daqui bem. Você vai sair daqui forte. Você vai sair daqui para vencer, porque Deus é com você. Deus sabe que tem um plano. Deus sabe que tem uma fé apoiada nele, e Ele vai honrar. Olha esse versículo de Romanos 12, 12. Coloca para mim, por favor. Lê alto aí. Alegrai-vos na esperança, sede paciente nessa tribulação. Você tem que ter paciência agora. Você tem que ter muita. Bispo, mas está uma tribulação do inferno. O senhor não sabe o que eu tenho passado. Tenha paciência. Tenha paciência. Porque Deus está te dando condições de segurar a onda, condições de se controlar, condições de suportar certas coisas. E Ele sabe do seu limite. Se você está vendo, bispo, estou chegando no meu limite, eu já cheguei, é porque está perto de Deus te honrar. Porque Ele nunca vai deixar nós passarmos por uma coisa que nós não temos condições de passar. Amém? Ele sempre dá o escape, Ele sempre dá o livramento. Mas agora eu queria que viesse aqui você que hoje está triste, você que hoje está abalado, você que hoje está para baixo, você que hoje chorou muito. Esses dias você tem chorado. Embora você sentiu o baque, Deus não desistiu de você não. Você é dele, com Ele vai dar tudo certo. E se essa reunião, bispo, é para mim, bispo, porque está osso, está guerra, está difícil, mas Deus vai me ajudar. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem fazendo dessa canção a sua oração. Está chorando por quê? Está chorando porque se você tem um Deus, se você tem um Deus que cuida de você, que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu, e jamais te esquecer. Você entendeu porque Deus está falando forte com você? Porque Ele sabe que a sua luta está grande, e Ele sabe que você está aguentando sem ainda chegar o tempo de colher o que Ele prometeu para você. Mas aguenta firme, porque vai chegar a hora das coisas começarem a se cumprir na sua vida, das coisas começarem a acontecer na sua vida. Amém? E as pessoas que dizem que você está perdendo tempo, que você não é de Deus, que você
está sendo enganado, que isso, que aquilo, elas vão reconhecer que Deus é contigo. Nós vamos dar mais uma volta hoje. Vamos perseverando, vamos plantando. Vai cair. Em nome de Jesus, assuma a sua fé. Jesus perguntou: vocês estão procurando quem no Getsemane? Jesus, ele falou: sou eu. Sou eu. Em outras palavras, não me escondo não, eu morro lutando. Nós não somos dos que retrocedem, dos que olham para trás. Deus não nos deu espírito de timidez. Nós morremos lutando, mas Deus honra. Diga: Deus vai honrar. Você crê mesmo que Deus vai honrar? Você crê que vai chegar a hora mesmo da sua vitória? Você crê? Nós vamos orar agora, e vai vir para você, sabe o que? Força. Olha para mim, Deus trouxe você aqui para dizer para você: força, 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 porque eu sou contigo e vai dar tudo certo. Você acabou de assistir essa reunião maravilhosa. Agora se inscreva no nosso canal, tá bom? Ative o sininho e tenha certeza que sempre que as mensagens chegarem, você vai ser avisado e vai se fortalecer. Deus te abençoe. Em Juízes capítulo 11, versículo 1. Levante aí a sua Bíblia, você que achou. Pai, fala conosco através desta palavra. Esse povo veio aqui te ouvir. Ajude eles, meu Pai. Fale com eles, abençoe eles, fortaleça. Que essa palavra nos ajude, meu Pai. Que essa palavra nos dê força. Fale o que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, diga: meu Deus, fale comigo hoje. A boca vai ser do homem, mas a palavra vai ser do Senhor. Me faz entender essa palavra, em nome de Jesus, amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos falar sobre um homem chamado Jefité. Como era o nome dele? Jefité. Vamos tirar lições dessa história. Ele foi injustiçado, mas Deus ajudou ele a virar o jogo. Diz assim: era então Jefité gileadita, homem o quê? Não ouvi. Valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefité, era o pai dele. Olha para mim, por favor. O mundo, ele machuca. O mundo é preconceituoso. O mundo fere. Jefité, ele era um homem de valor, era um homem valente, era um homem que tinha valores na vida dele. Só que tinha um porém: ele era filho de prostituta. Nós não escolhemos a maneira que vamos vir ao mundo, nós não escolhemos a nossa família. Ele não tinha culpa de nada. Que culpa ele tinha que a mãe dele era prostituta? Ele não tinha culpa. Só que marcaram ele como filho de prostituta. Tinha esse porém. Mas Deus tira os poréns. Se você ler na Bíblia, Naamã era comandante do exército da Síria, porém ela era leproso e Deus curou. Ana era de Deus, porém não conseguia ser mãe e Deus fez ela ser mãe. Deus tem poder para tirar os poréns da nossa vida. Agora estava tudo tranquilo, porque o pai de Jefité estava vivo, mas ele morreu. E olha o que diz o versículo 2: também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, fizeram o quê? Expulsaram a Jefité e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Olha para mim, por favor. Olha que forte. O pai morreu e a coisa ficou feia para ele. Tem gente que sabe o que é isso. Depois que o pai se separou, a coisa ficou mais pesada. Tem gente que trabalha aqui desde criança, desde adolescente. Depois que o pai morreu, que a mãe morreu. Tem gente que depois que alguma coisa aconteceu, piorou para ela. O pai de Jefité morreu, os irmãos se uniram
e colocaram ele para correr. E falou: você não tem direito da herança, você não tem parte com essa herança, você é filho de outra mulher, sai daqui. Enxotou ele, expulsou ele. Os irmãos não queriam que ele tivesse direito à herança, mas Deus queria. Entenda isso, por favor. Ele foi expulso, humilhado. Disseram: aqui você não fica, você não tem parte com essa herança. Quando é de estranhos, uma injustiça dessa já dói, mas quando é de família dói mais ainda. Tem gente que a família dela é uma bênção, mas tem gente que tem pessoas complicadas na família dela, pessoas que só Deus na família dela. E foram os irmãos de Jefité que expulsaram ele. Aí diz assim o versículo 3, está entendendo até aí? Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos se ajuntaram a Jefité e saíram com ele. Olha para mim, por favor. Ele estava em Gileade. Gileade significa lugar de testemunho. Olha o significado de Gileade, lê alto aí. Significa o quê? Monte de testemunho, ou testemunho. Olha para mim, por favor. Ele estava em Gileade, mas expulsaram ele. Ele baixou a cabeça e saiu. Foi para Tobi. Tobi era um lugar bom, mas Deus queria ele em Gileade, em um lugar melhor. Gileade era o lugar do testemunho. Tem gente que já deu testemunho e agora está enfrentando a injustiça, agora está enfrentando um momento difícil. Imagine ele andando para Tobi, humilhado, talvez chorando, triste, mal por dentro, porque a decepção foi grande. Ele não ficou se vitimizando, ele não ficou buscando comiseração, ele era valente, ele não jogou a toalha, ele não desistiu. Com tudo o que aconteceu, ele não parou, e ele foi para Tobi. Quando ele chegou em Tobi, ele se tornou chefe daquelas pessoas levianas. Escute isso. Tem momentos na nossa vida que nós temos que conviver com pessoas difíceis. Tem momentos na nossa vida que você tem que conviver com pessoas que são difíceis de conviver com elas, mas Deus permite. É um tempo. Lembra que Davi, na caverna de Adulão, ele teve que conviver com pessoas difíceis, mas ele deu o melhor dele e foi referência, e foi exemplo, e tirou o melhor dessas pessoas. Tem momentos na nossa vida que nós vivemos com pessoas que não gostaríamos de viver ou conviver com elas, mas Deus permite, e nós temos que dar testemunho para elas. Amém? A mulher deu testemunho dizendo o quê? Bispo, eu estava tão mal na minha empresa que eu não estava conseguindo nem pagar o salário dos meus funcionários, quanto mais mandar algum embora, porque eu não tinha dinheiro para pagar a rescisão. E eu tive que conviver com pessoas difíceis, mas hoje Deus me honrou e mudou tudo. Mas naquele momento eu não me abati, eu não me entreguei, eu pedi paciência para Deus, eu pedi equilíbrio para Deus, eu pedi auxílio para Deus, e Ele me ajudou para eu não perder a cabeça. Tem momentos que você convive com pessoas complicadas, mas é um tempo. E ele estava em Tobi, recomeçando a vida dele. No versículo 4 diz assim: e aconteceu que depois de algum tempo, não foi na hora, foi o quê? Depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar quem? A Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: vem e ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciões de Gileade: porventura não me odiastes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que pois agora viestes a mim, quando estás em aperto? Olha para mim, por favor. Ele foi de Gileade para onde? Não ouvi.
para Tobi. Lá em Tobi demorou um tempo, apressadinho, ansiosinho, ansiosinha. Você sabe que é com você, tem um tempo. Tem um tempo, não é no seu tempo, não é na sua hora, teve um tempo, mas ele estava em Tobi. Tinha pessoas levianas, mas ele não se tornou leviano. Não coloque a culpa nos outros. Eu comecei a ser desonesto porque lá todo mundo faz coisas desonestas. Não, você passou a ser desonesto porque você quis. Você passou a ser injusto porque você quis. Porque tem gente que convive com muita gente leviana, muita gente complicada, mas ela não perde os valores dela. Ele era um homem de valor, e ele estava lá em Tobi. De repente surge aquelas pessoas que tinham expulsado ele e vieram até Jefité. E Jefité falou: o que vocês fazem aqui? Vocês me odeiam? Tem gente que acha ruim quando algumas pessoas aparecem para pedir ajuda para elas e diz assim: pô, você só me procura quando precisa? Ótimo. Tem gente que é assim, mas você é luz, você tem o que dar. Quando elas estão mal, elas lembram de você. Quando elas precisam, é você que elas procuram para pedir ajuda, para pedir oração, para pedir conselho, para pedir forças. Graças a Deus que não é você precisando delas, elas precisam de você. Não foi Jefité que foi atrás da família, foram eles que vieram atrás de Jefité e pediram para que Jefité voltasse. Onde é que Jefité estava? Em Tobi, recomeçando, na dificuldade, mas estava lá. Você sabe que a nossa humanidade é que faz nós reagirmos como Jefité. O que é que vocês querem aqui? Eu sei que você não gosta de mim. Tem gente que você sabe que não gosta de você, que não engole você, mas vai ter que aturar você, porque Deus é com você. Não adianta querer o seu mal, não adianta querer mal de quem é de Deus, de quem é escolhido por Deus. Pode fazer injustiça que Deus faz justiça, pode expulsar que Deus traz de volta, pode tentar dar prejuízo, fazer o que for, Deus abençoa. Precisaram de Jefité porque os amonitas vieram contra eles, e Jefité era valente. Deus permitiu que uma luta viesse contra Israel para que eles precisassem de Jefité. Deus permite coisas acontecerem para que precisem de você, do seu serviço, da sua mão de obra, do seu produto. Deus permite isso. E Jefité achou estranho. Aí diz assim, para terminar, falta 400 versículos. Versículo 8. Tem que adiantar hoje, né? E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e sejas por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciões de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe? E disseram os anciões de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefité foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por chefe, príncipe sobre si. E Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Olha para mim, Jefité estava aqui, ó. Onde é que ele estava? Em Tobi. Ele não estava ali porque ele queria, ele estava ali porque ele foi expulso. Tem gente que está desempregado porque mandaram ele embora, porque fizeram injustiças, não é porque ela quer. Tem gente que saiu de certos lugares, não foi porque queria sair dali, foi porque não teve mais condições de pagar, de sustentar aquele lugar, uma loja daquele tamanho, um galpão daquele tamanho, uma moradia em um lugar melhor. Só que não adianta querer tirar você de onde Deus não quer que você saia, porque se tirar, Deus traz de volta. É assim que Deus trabalha. E eles chegaram e falaram: Jefité, volta com a gente, porque os filhos de Amon querem guerrear. Jefité falou: vocês estão dizendo que eu vou ser chefe, que eu vou voltar para Gileade? Eu volto. Imagine aquele homem que veio de Gileade para Tobi, como? Pô, o que fizeram? Injustiça, mas Deus é comigo, vai dar certo. E começou a vida aqui,
Tobi. De repente ele volta de cabeça erguida, honrado. Precisaram dele, foram buscar ele, foram atrás dele, e ele volta com fé. Os amonitas tinham um costume de, quando venciam os inimigos, marcavam os inimigos arrancando o olho direito. Você pode ver essa passagem quando Saul viu o povo chorando, porque os amonitas falaram: eu faço aliança com vocês, vazando o olho direito de todos vocês. Eles furavam os olhos, eles arrancavam a visão direita deles, deixavam eles cegos, marcavam. Lembra que o povo de Gileade marcou Jefité como filho de prostituta? Quem planta, colhe. Quem planta injustiça, colhe injustiça, tá? Quem planta coisa desonesta, colhe coisa desonesta. E Jefité voltou. Agora olha o que diz o versículo 27 para terminar. Depois que ele tentou dialogar com os inimigos e eles não aceitaram, diz assim: tampouco pequei eu contra ti, porém usas mal comigo em pelejar contra mim. Tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é o que? Não ouvi. Julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Como é que ele enxergava Deus? Como juiz. Ele colocou a causa dele diante de quem? De Deus. E olha o que diz aqui: porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras de Jefité, que Jefité lhe enviou. Então, quem foi que veio aí? Lê alto agora. O Espírito do Senhor veio sobre Jefité e atravessou ele por Gileade, Manassés, passando por Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefité fez o que? Não ouvi. Um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Então Jefité passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor deu o que? Na sua mão. Olha para mim, por favor. O Espírito de Deus veio sobre Jefité para usar Jefité. Teve um rapaz que deu testemunho ontem, que ele disse que ele queria o Espírito Santo para usar o Espírito Santo para ter as coisas, e nunca vinha. Mas no dia que ele entendeu que o Espírito Santo não é para eu usar o Espírito Santo para ter uma vida melhor, é para ele me usar, então ele recebeu o Espírito Santo. O Espírito de Deus veio, mas Jefité queria estabelecer aquela vitória. Aquele homem que foi expulso de Gileade voltou como juiz de Israel. Era a época dos juízes, por isso que o livro que nós lemos é o livro de Juízes, e Deus honrou ele. Tinha preconceito, tinha tudo contra, mas teve um Deus que é justo, que mudou a vida dele, e virou o jogo, e honrou ele, e fez precisarem dele, e deu a vitória para ele. E é esse Deus que vai dar vitória para você. Você acabou de assistir essa reunião maravilhosa. Agora se inscreva no nosso canal, tá bom? Ative o sininho e tenha certeza que sempre que as mensagens chegarem, você vai ser avisado e vai se fortalecer. Deus te abençoe.